E aí, pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre, sou responsável pela Macromicro que fica sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, a proprietária, desse notebook da ASUS entrou em contato informando que o notebook estava muito lento e ficando praticamente impossível, de utilizar o equipamento com alguns programas que ela precisa, E eu passei para ela que primeiro, eu precisava fazer uma avaliação na máquina, identificar o que está acontecendo para depois passar um orçamento. E se for o caso, também fazer alguns testes na máquina para identificar se a máquina tem algum problema de algum componente, como memória, HD, temperatura ou algo do tipo. Máquina lenta, ela pode ser, o problema pode estar por vários motivos, ele pode ser ocasionado por vários motivos. Então, o primeiro passo, quando a cliente chegou aqui no laboratório, o que eu fiz? Primeiro, eu identifiquei qual que é o uso que a cliente faz na máquina, quais que são os programas que ela utiliza, como que ela utiliza a máquina, em qual ambiente. Fiz várias perguntas para ela, para dessa forma, conseguir uma maior quantidade de informações possíveis para identificar o porquê que a máquina dela está lenta. Então, o primeiro passo foi identificar o uso que a cliente faz na máquina. Segundo, foi verificar a configuração que a máquina está nesse momento, e se essa configuração é recomendada para o uso desta cliente. Esse foi o segundo passo. E nesse passo eu identifiquei que a máquina ela atende aos requisitos da cliente, aos programas que ela utiliza, porém essa máquina ela já passou por uma manutenção aqui no laboratório. A gente fez a instalação de um HD SSD, e fizemos também a instalação de um adaptador CAD para colocar o HD da cliente no local do gravador. E após essa manutenção, alguns meses depois, a máquina começou a ficar lenta. E então, pessoal, o que pode acontecer para a máquina ficar lenta? Primeiro passo, pode ser um problema no HD. O HD pode estar apresentando um problema. No caso desse notebook, eu já descartei essa possibilidade, porque o sistema operacional está instalado num SSD. E, é claro, o SSD pode apresentar problemas, mas problemas de lentidão em SSD é muito mais difícil de acontecer. Então, nesse primeiro momento, eu meio que descartei essa possibilidade. O HD, quando se tem um HD na máquina, ele pode apresentar erros físicos ou baixa performance de velocidade. Então, esses dois problemas podem acontecer nos HDs. Pode ser um problema de temperatura, às vezes a máquina está superaquecendo, e aí o que ela faz? Ela diminui a potência do processador para que a máquina continue ligada. Pode ser um problema em quantidade de memória RAM, que é um dos problemas dessa máquina. Essa máquina tem 4 GB de memória, e aqui, por exemplo, a gente já consegue visualizar que ela está com 60% da memória utilizada. Ela tem 3.9 GB, e aqui a gente consegue observar que ela já está em uso 2.4 GB utilizados. Então, esse é um dos problemas da máquina, mas não é o problema que está causando, toda essa lentidão que a cliente informou. Pode ser também uma falha no sistema operacional, pode ser que ele tenha algum vírus impedindo a performance da máquina, pode ser atualizações do Windows que às vezes ficam travadas. A gente consegue verificar indo aqui no menu iniciar, configurações, atualização e segurança. No caso, essa máquina ela tem uma atualização de uma nova versão do Windows 10, que é a Build 2004. Essa atualização normalmente não causa lentidão, mas outras atualizações elas ficam presas, aguardando você autorizar a instalação, e isso pode ocasionar uma lentidão no computador. E após essa análise que eu fiz, eu comecei uma análise na máquina. E eu identifiquei que o computador da cliente tem uma quantidade imensa de programas que estão iniciando junto com o sistema operacional, e a máquina está com 3 antivírus. Isso mesmo, pessoal, 3 antivírus. Ela tem o Avira, o Avast e o próprio sistema de segurança da Microsoft, que a gente considera ele como Windows Defender.
Isso impacta muito no desempenho da máquina. Hoje, qualquer notebook, qualquer computador com Windows ou com Mac, a gente aconselha um único sistema de segurança, que no caso dos antivírus gratuitos eu recomendo o Windows Defender da Microsoft, e no caso do cliente quiser uma segurança a mais, a gente oferece a opção de colocar o Kaspersky Total Security. Ele não é só um antivírus, ele é um software que vai ter uma solução de segurança para todo o sistema operacional. Lembrando, pessoal, não há nada 100% seguro, mas o Kaspersky Total Security, para todos os clientes que eu indiquei e trabalho com ele, é de muito difícil do cliente ter um problema com o vírus na máquina. Já aconteceu? Já. É mais raro de se acontecer. E mesmo quando acontece, o próprio antivírus tenta bloquear as ameaças, né? Que como é que ele faz? Ele bloqueia para que ela não infecte o sistema operacional. Então ele não é 100% seguro, óbvio, mas ele tem um índice de detecção e de proteção muito alto. Para mim, ele é um dos melhores. É o que eu sempre recomendo. Então, nesse caso, pessoal, a gente já passou um orçamento para cliente, que a gente vai fazer uma manutenção no sistema operacional. Qual que seria essa manutenção? A gente vai remover esses aplicativos que estão iniciando. A maioria deles ela não precisa, né, que ele inicie junto com o Windows. Vamos remover os dois antivírus, o Avira e o Avast. Vamos atualizar todo o sistema operacional e vamos realizar alguns procedimentos de otimização também no Windows. Desfragmentar o SSD, fazer limpeza de arquivos temporários. Todos esses procedimentos, isso vai melhorar a performance da máquina. A cliente dessa forma já vai conseguir utilizar o equipamento. E ela ficou de informar se vai colocar um outro pente de memória, né? Ela ficou de me dar esse retorno. Provavelmente a gente deve remover essa memória de 4 GB que está no notebook e iremos colocar uma de 8 GB. Nesse vídeo eu não devo mostrar esse procedimento. Eu vou fazer talvez 2 vídeos separados, um mostrando, né, a instalação da memória e um outro sobre esse problema de lentidão. Aqui agora a gente vai iniciar removendo os antivírus e realizando todos esses procedimentos de manutenção na máquina, e depois, ela autorizando, a gente compra a memória e faz a instalação para ela. Pessoal, acabei de realizar alguns procedimentos na máquina e o desempenho dela já mudou bastante. A máquina já está bem melhor do que de quando ela chegou aqui no laboratório. E quais foram esses procedimentos que eu executei? Primeiro eu removi o Avira e o Avast, que eram 2 antivírus que estavam instalados na máquina. Deixei somente o antivírus da Microsoft, que é o Windows Defender. Se vocês voltarem no vídeo, né, vocês vão observar que a máquina estava com consumo de memória de 64 a 66%. E agora ela está com 49%. Foram mais de 500 megas liberados na memória para que para a máquina utilizar, né, de acordo com a necessidade. Então isso ajuda muito no desempenho da máquina. Depois que eu removi os antivírus, eu vim na opção inicializar e desabilitei alguns recursos que não são necessários que eles iniciem junto com o sistema operacional. Após esse procedimento, eu abri o CCleaner, né, que eu sempre deixo instalado nas máquinas, fui na opção de limpeza personalizada, fiz uma limpeza de arquivos temporários, fiz uma limpeza de registro. A limpeza de registro não é tão necessária assim, mas eu sempre faço também. Depois, na opção de ferramentas, eu fui na opção programas iniciados com o sistema, desabilitei alguns recursos na aba de Windows, desabilitei alguns recursos também em tarefas agendadas, e em serviços também desabilitei alguns recursos. Quais que são esses recursos, né? Alguns programas, por exemplo, PDF, ele não precisa de iniciar junto com o Windows, ele não precisa de ficar buscando atualização. Aqui, por exemplo, tem um outro programa de PDF, o próprio CCleaner, ele tem uma opção que fica habilitada. Então, assim, são alguns recursos que eu fiz uma pesquisa de acordo com essa máquina e fiz a desativação deles, né, para a máquina ter ali um pouco mais de memória RAM e ter um desempenho melhor. E para finalizar, eu entrei aqui no menu iniciar, na opção MS Config, e verifiquei os serviços
se tinha algum deles que eu podia desabilitar. Também encontrei alguns e desabilitei eles, né? Por exemplo, a atualização do Adobe. Então, assim, a questão dos PDFs que já tinham sido desabilitados, também eu verifiquei se realmente tinha sido desabilitado. E só de fazer esses procedimentos, a máquina já melhorou bastante o desempenho. Então, agora eu vou atualizar toda a máquina, né, todo o sistema operacional. Após realizar toda essa atualização, eu vou fazer uma desfragmentação do disco e uma limpeza de arquivos novamente, tanto uma limpeza pelo próprio Windows, tanto uma limpeza pelo CCleaner, né, para melhorar o desempenho da máquina mais e deixar ela estável para cliente. Pessoal, o notebook está finalizado e a gente realizou todos os procedimentos aí para melhorar o desempenho da máquina, né, e corrigir os problemas que a cliente estava informando. E além dessa manutenção que foi feita no sistema operacional, a cliente autorizou também a instalação de uma memória. A gente instalou essa memória no notebook, removemos a da memória da cliente, né? Ele só tem um slot de memória. A gente removeu a da cliente e instalamos essa memória DDR3L de 8 GB 1600 MHz. Aqui a gente consegue visualizar os 8 GB de memória sendo reconhecidos pelo sistema operacional e sendo disponibilizados para o uso, né? A gente consegue verificar também que o sistema operacional foi totalmente atualizado e também conseguimos verificar que o HD aqui está otimizado. Dessa forma, o SSD na verdade, né? O HD não precisa porque não tem nenhum arquivo da cliente, a cliente acabou não armazenando arquivos nele, mas o SSD, que é o mais importante, também foi otimizado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Se vocês precisarem de alguns dos serviços que a gente realiza, o pessoal que for de Belo Horizonte, regiões próximas, vai ser um prazer em atendê-los. Pode entrar em contato aí pelo meu e-mail, pelo próprio YouTube ou pelo Instagram, que hoje está sendo uma rede social que eu tenho utilizado bastante e facilita também para a gente conversar e agendar aí um atendimento. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.